nesta Perashá, o sogro de Moshe vai ao encontro de Moshe depois que nós saímos do Egito e atravessamos o Mar Vermelho. Há um reencontro. E o Itrô leva, então, a filha dele, no caso de Siporá, que era a mulher de Moshe, além dos 2 filhos de Moshe, Gershom e Eliezer. E nesse reencontro, há um conversamento e tudo mais, o Itrô percebe que o Moshe julga o povo durante praticamente o dia inteiro. E ele diz, Navol de bol, ou seja, acho que ficar cansado a fazer isso. Então ele instrui o Moshe a dividir as causas, vamos chamar assim, pequenas causas até em grandes causas. Então, nas causas mais difíceis, iriam chegar até Moshe. Bem, depois se despedem, Moshe volta para sua casa, e aí o povo chega no 3º mês, ao pé do Monte Sinai. E aí que Deus vai falar para Moshe, para preparar o povo durante 3 dias, que não se impurificassem, e que ele viria até o Monte Sinai e iria ali falar os 10 mandamentos para o povo, chamado na Torá, Aseret Hadevarim. E depois, na linguagem dos sábios, Aseret Hadiberot, as 10 palavras que Deus falou. E aí, então, nós temos então, a leitura dos 10 mandamentos. 10 mandamentos. Os primeiros 2 mandamentos aparecem na primeira pessoa falando, do próprio Deus falando. E a partir do 3º mandamento, está na 3ª pessoa, de alguém relatando. Daí que nossos sábios explicam que os 2 primeiros mandamentos foi o Eterno que falou diretamente, todo o povo ouviu. E o povo, então, tremeu. É o que fala o fim da Perashá. Pediu que Moshe falasse com o Eterno. Então, a partir daí, Moshe fala com o Eterno e vai relatando sobre os mandamentos. Vamos rever os 10 mandamentos. Primeiro é Deus se apresentando. Anochi Hashem Elokecha, Shelosetika, Meretz Mitzrayim Veit Avadim. Eu sou o Eterno, teu Deus, e te tirei da casa dos escravos da terra do Egito. Então, esse é o primeiro mandamento. Deus fala quem ele é. Aí vem o 2º mandamento. Lo hieh lecha Elohim acherim al panai. Não terás outros deuses diante de mim. E aí continua. Não podemos fazer escultura, nem imagem que tem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem embaixo dos mares. Tudo isso é proibido. Aí vem o 3º mandamento. Lo tissat Shem Hashem lashav. Você não pode alçar o nome do Eterno em vão. O 4º mandamento. Sachor et Yom HaShabbat lekadeshô. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E aí vem, puder trabalhar, 6 dias trabalharás, descansarás no 7º dia. E em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra. E descansou no 7º. Aí temos o 5º mandamento. Kabed et avicha vetimecha. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias sobre a face da terra. Aí vem o 6º mandamento. Não matarás. Vem o 7º mandamento. Não adulterarás. 8º mandamento. Não roubarás. Aí vem o 9º mandamento. A gente não pode fazer falso testemunho. E o 10º mandamento, a gente não pode cobiçar, não cobiçarás. Então, aqui a gente está vendo, em resumo, isso é a Torá. Então, essa parte principal da Torá são os 10 mandamentos. E nela estão contidos todos os mandamentos. Já que a gente tem nela, por exemplo, 620 letras, do começo do primeiro versículo, 10 mandamentos, até a última palavra dos mandamentos. Então, 620, da palavra Keter. Keter é Kaf, é 20. Tav, é 400. Resh, 200, 620. Uma maneira de a gente galgar mundos espirituais elevadíssimos é através dos 10 mandamentos. Então, fazendo agora uma comparação. Lá em Bereshit, nós temos Maaseh Bereshit. A gente pode, por exemplo, estudar todo o mundo do Eterno, todo o universo,
entender as obras do Eterno e contemplar a sua presença. A outra maneira de você contemplar o Eterno é justamente através dos 10 mandamentos. Então, desses dois momentos da Hitgalut Hashem, dessa revelação de Deus, aqui 10 mandamentos, ela é direta. Então, você sai de Malchut, mundo daqui, e você chega até Keter, através dos 10 mandamentos. E 620 corresponde à totalidade dos mandamentos da Torá, que são 613 mandamentos, referente a Kohanim, sacerdotes, a Leviim, levitas, as 12 tribos de Israel, e mais os 7 mandamentos, referentes a toda a humanidade. Então, dá o total de 620. Os 10 mandamentos, a gente deve esmiuçar alguns deles. Por exemplo, não roubarás. Não roubar aqui no 10 mandamentos não é o roubar, furtar, ou alguma coisa assim. Não, não é isso. Como 10 mandamentos, alguém que transgride um dos 10 mandamentos é passível de morte, então não se refere a um roubo simples. Então, o que é Lotignov? Não está escrito nessa perachá do 10 mandamentos, 8º. Lotignov não roubar, é roubar uma pessoa. Roubar quer dizer sequestrar uma pessoa para vendê-la como escravo, alguma coisa assim. Então, é esse pecado que era o passível de morte. O outro, não roubar, de menor intensidade, vai aparecer em outras parashiot. Então, existe uma relação muito grande entre os 10 mandamentos e a 10 sefirot. Você vai perceber dentro da Torá, desde o princípio, a presença do número 10, que é uma unidade. Então, o mundo foi criado com 10 palavras, 10 vezes que aparece na Torá, e disse Deus, haja tal coisa, e assim por diante. Então, de cada fala do Eterno, ela reverbera no mundo. Então, da mesma maneira que a gente tem os 10 mandamentos, você vai galgando de baixo para cima, esses vários níveis, até tu chegar realmente no principal, que é o Keter, que é essa presença divina, presença do todo. Nós somos fragmentos. Você vai galgando para você chegar a fazer parte desse todo de uma maneira compreensiva, com a consciência que você pertence a esse todo. Que é onde nós estamos agora. Nós estamos agora, como eu falei, nesse fragmento, e você não tem a consciência do todo. A gente se percebe como uma unidade separada. Então, isso dá uma sensação de imperfeição. Então, essa aqui é a diferença, por exemplo, de Maaseh Bereshit, que começa com a letra Bet. Bet representa já o mundo criado, mundo perceptível do mundo finito. E a gente não está vendo e não consegue perceber o mundo infinito, que seria a primeira letra. Mas, em compensação, no 10 mandamentos, a primeira palavra é Anohi. O Eterno fala. Anohi quer dizer eu. Então, esse é o acesso a tu chegar realmente nessa capacidade de entender, de perceber o infinito. Então, só através desse cumprimento e dessa ligação direta com o Eterno Deus. Anohi, como eu falei, é o eu. É como se o Eterno, ao criar o nosso mundo, ele criou vários eus, que é cada um de nós. E até a gente vira um fragmento. E com fragmento, tu não tem a capacidade de perceber o todo. Então, essa que é a nossa busca durante a vida, transpõe essa vida para a gente chegar no mundo vindouro. No Olam Abá, tu vai ter realmente esse conhecimento. O Olam Abá, quando se dá o Olam Abá? Do ponto de vista linear da nossa história, é o nosso objetivo histórico. O mundo é criado, Adão e Eva, Jardim do Éden. Aí vai passando. Chega em Noah, dilúvio, os patriarcas, Moshe, recebimento da Torá no Monte Sinai.
Você continua. Aí tem Josué, Juízes, aí chega na época dos reis, construção do Beit HaMikdash, depois o exílio na Babilônia, o retorno, reconstrução do segundo Beit HaMikdash. Aí vem a época dos Macabeus, de Hanukkah, depois a destruição do segundo templo, o exílio longo, e essa diáspora, e agora nosso retorno. E aqui as coisas vão acontecer. Tem o nosso retorno, temos a guerra de Gog e Magog, temos a chegada do Mashiach, temos a ressurreição dos mortos. Então, isso são etapas. Até a gente chegar no que é chamado de Olam Abá. Isso do ponto de vista linear, dessa linha do tempo. Quando alguém falece, que ele sai da linha do tempo e vive num mundo atemporal, já pode galgar o Olam Abá. O Olam Abá é um mundo que ele deve perceber a presença do Eterno. E isso é que dá satisfação. Ou então, quando ele não percebe, vai dar insatisfação, ou seja, a falta de algo. Então, através do conhecimento, estudo da Torá, através do cumprimento dos mandamentos, é que você vai ter essa possibilidade. Então, aqui tem vários pactos. A gente percebe o Deus se mostrando quem ele é. É um pacto, não fazer idolatria. Isso remonta desde a época de Noé. Temos o pacto do Shabat. E no final da Perashá, ultrapassando os 10 mandamentos, a gente tem a lei do altar. E não poderíamos fazer um altar com pedra forjada com ferro, porque isso representava um instrumento de guerra. E, pelo contrário, a Torá quer que a gente consiga, através do cumprimento dos mandamentos, você alcançar realmente Shalom. Shalom é paz, e Shalom quer dizer plenitude. Você está em paz com o seu irmão, está em paz consigo mesmo, está em paz com o Eterno. É isso que é a palavra Shalom. Bom, esse é o objetivo da Perashá. Por esse motivo, quando a gente vai ler a Haftará, neste Shabat, leia a Haftará do profeta Yeshayahu, capítulo 6, onde nós temos também ali uma revelação ao profeta. Ele vislumbra a presença do Eterno dentro do templo, e aqui ele relata que os anjos que serviam diziam Kadosh, 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 Hashem Sevaot, Bekolares, Kevodô. Santo, santo, santo é o Eterno, e a sua glória preenche todo o seu mundo. Então, aqui a gente está vendo o que a gente deve realmente fazer hoje em dia nas nossas orações. Os sábios viram que o profeta Oséias falou que no lugar dos sacrifícios, nossas palavras vão substituir no Shalemá, Farino, Cefateno, que nossos lábios vão substituir os nossos sacrifícios. Então, tudo aquilo que era feito no Mishkan, no Beit HaMikdash, com os sacrifícios, nós fazemos hoje com as nossas palavras. Então, tinha o sacrifício matinal. Nós temos a nossa oração matinal, Shacharit. Tinha o sacrifício vespertino. Hoje nós temos, então, a oração da tarde, Minchá. E aqueles sacrifícios que não tinham sido ingeridos durante toda a tarde, seriam ingeridos durante a noite. Então, isso representa o arbítrio, a oração logo da noite. Então, como é feita a oração? A oração, durante a existência do Beit HaMikdash, logicamente que a gente não lia sobre os sacrifícios que sendo efetuados lá no templo. Então, o que era a oração? Eu dizia aquela brachot da manhã, passava-se para Pesukei de Zimra, que são os versículos melodiosos, que são os Terrilim. Aqui é uma bênção que abre os Terrilim. Essa bênção chama-se Baruch Amara, como está no Sidur até hoje. Aí a gente lê esses salmos. E uma bênção que termina
o Pessuquê de Zimrá, que é a bênção do Estabar. Então, uma bênção que inicia e uma bênção que termina. Em seguida, viria a leitura do Shema Israel. Então, o Shema Israel, da mesma maneira, é uma mitzvah. Então, tem umas bênçãos antes do Shema Israel e uma bênção depois do Shema Israel. E aí a gente chega na Amidá. A Amidá, de fato, é a oração direta com o Eterno. E ela é feita de uma maneira silenciosa. Então, ainda sobre o Shema Israel, da oração. O Shema Israel, nós dizemos pela manhã, 2 bênçãos antes do Shema e uma bênção depois do Shema. Quando chega à noite, que é durante o arbítrio, a gente vai ler novamente o Shema. Tem 2 bênçãos antes e 2 bênçãos depois. Então, por que nós fazemos isso? 3 de manhã, 4 de noite. Porque lá no Salmo 119, que é feito em ordem alfabética, de cada letra tem 8 versículos. Aleph, 8 versículos. Bet, 8 versículos. Quando chega na letra Shin, um dos 8 versículos de Sheva Bayom Hilaltiha. 7 vezes no dia eu te louvo. Quais são essas 7 vezes? Durante as bênçãos do Shema. Tu fala de manhã 3 e de noite tu fala 4. Por que essa diferença? Porque de manhã eu devo sair do Shema Israel direto para a Amidá sem interrupção. Isso chama-se Semichut. Geulah, Litfilá. Mas fazendo uma junção do que é a redenção do nosso povo e a oração da Amidá. Por que fazer uma junção? Que quando eu estou redimido, eu estou feliz. E através da alegria que eu devo chegar realmente na Amidá. Talmud conta, em épocas mais antigas, as pessoas, os hassidim, os sadiquim, os piedosos, as pessoas justas, esperavam mesmo mais de 1 hora para alcançar esse estágio de alegria para fazer realmente uma Amidá perfeita ao Eterno. Então, hoje, o que nós fazemos, como nossos sábios instituíram, durante a Tefilá, a gente vai entoar esses vários salmos, tu vais fazer os cânticos desses salmos, isso vai tudo elevar a tua alma de alegria. E assim tu vai chegar no momento da Amidá feliz e fazer realmente uma Amidá, uma conjunção de perfeição para alcançar realmente o Eterno. Aí chegando na Amidá, sim, aí à noite, como à noite não tem essa necessidade de fazer essa junção, por que não tem essa necessidade? Porque haveria o seguinte problema. O arbítrio, quando foi instituído, vai ser rezado à noite. Quando nós fomos exilados e vivíamos em cidades e lugares, entre aspas, perigosos, então não dava para a gente rezar o arbítrio num lugar um pouquinho afastado e voltar para casa sozinho. Digamos que alguém chegasse na esnoga atrasado, no arbítrio, na noite. Então, todos estavam rezando, ele ia fazer a parte dele, quando todos terminavam, ele ia embora, ele ficava sozinho. Quando ele voltasse para casa, ele voltava sozinho, correndo perigo. Então, para que isso não acontecesse, antes da Amidá, foi acrescentado mais algumas orações. Entre elas, essa outra bênção, que desse um atraso, realmente, aquela pessoa pudesse, mesmo chegando atrasado, acompanhar o carralo todo e quando terminasse junto com a sua oração. Bem, então, o que nós temos de obrigações hoje? Fazemos a tefilá de manhã, em geral, colocamos o tefilim de manhã, pode também ser colocado o tefilim de tarde, e pode se usar nas 2 vezes, pode colocar tefilim de manhã e de tarde. Mas o tefilim é algo sagrado. Então, para não se ter cuidado, que às vezes na minhá você está com pressa para resolver coisas, o costumeiro é usar mais o tefilim de manhã, antes de você iniciar realmente a sua labuta diária. Então, o que nós fazemos? Você acorda de manhã,
vai fazer suas abluções matinais. Você vai limpar a sua impureza que teve durante o seu sono. Então, você vai, enche um cli é tipo um copo, uma vasilha, enche de água, passa para a mão esquerda, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, alternadamente. E aí você vai dizer as bênçãos da manhã. Então, aqui tem dois modos de fazer. Você está dormindo. Quando acordou de manhã, você fala, Modei, Anile, Fanecha, Mele, Haive, Kayam, Shechizar, Tambir, Shvati, Bechemlá, Rabá, Bechemlá, Rabá e Munatecha. Então, fazer as abluções. Acabou as abluções? Faz a bênção. Baruch, Atah, Hashem, Eloqueno, Mele, Haolam, Asher que deixando, Bemit, Satosivano, Aniklat, Edaim. Depois vai fazer as suas necessidades fisiológicas. Quando acabar a bênção, Sheiri, Asari, Radam, Reformal, Baravô, Nekavim, Nekavim, Radunim, Radunim, até o final. Em seguida, vai dizer as bênçãos da manhã. Esse é o modelo. Mas tem outro modelo. Outro modelo, você acorda, não pronuncia nada. Vai, faz as suas abluções, também não pronuncia nada. Você vai fazer a sua higiene e suas necessidades fisiológicas, também não pronuncia nada. Quando você for começar as orações, aí tu começa desde o começo. Modei, Anile, Fanecha, diz as bênçãos de Lefratadaim, diz a Sheriassar, e já une com as outras bênçãos. Esse é o modelo mais utilizado, esse farado. Ou seja, se você usar um ou outro, também não está errado, mas o modelo que era mais utilizado, esse farado, os faradim usam, é esse modelo que eu estou relatando. Aí, acabou as bênçãos da manhã, tem talito, bota o talito, pela casa do talito. Tem tefilim, bota o tefilim, pela casa do tefilim. Na beiracá do tefilim, são 2 mitzvot. Tefilim do braço, tefilim da cabeça. Como o beiracá do tefilim do braço também serve para o beiracá do tefilim da cabeça, então você fala uma beiracá somente. Uma beiracá do tefilim do braço, não fala para não interromper, depois bota o da cabeça. Se porventura você for interrompido por alguma coisa, aí quando for colocar o tefilim da cabeça, você fala a beiracá do tefilim da cabeça. Ela mitzvah tefilim. Do braço é lehania tefilim. E ele vai dizer, então, todas as sua tefilá. Se tiver tempo, diz toda a tefilá. Geralmente leva 1 hora, 1h15, dependendo da tua fluência dentro da leitura. Se você perceber que está muito longo e esse dia para ti não está tão, o ânimo tão grande, tu pode diminuir a tua tefilá. Aí você vai pular algumas passagens. As passagens básicas que você deve dizer, depois que disse as perguntas da manhã, Berachá do Talet Tefilim, você vai dizer Baruch Amar. Quando acabar Baruch Amar, vai ler um dos salmos que está dentro do Pessoal que Dezimbrá, geralmente o salmo 145. A gente começa com uma frase em outro salmo, que é Ashrei, mas basicamente o salmo 145. Quando acabar esse salmo, o Estabar. Aí você já passa para ler as Berachot do Shema Israel. Então, lê as Berachot do Shema, praticamente o Shema, quando acabar, diz Amidá. Quando acabar Amidá, você pode passar para o final já. Aleno, Lecha, Berachot, você termina todo esse lá. Por que eu digo isso? Porque se você tiver um dia realmente com um ânimo bom, você vai ler a tefilá inteira, tá certo? Mas nem todo dia você vai acordar com esse mesmo ânimo. Então, você tefilá leva 1h15, é muito tempo. Não vou fazer hoje. Então, faça assim uma tefilá pequena, mas faça ela continuamente, de maneira realmente diária. Esse é o objetivo maior da tefilá. Então, menos leituras, mas maior concentração. Assim, com certeza, a sua oração vai ser ouvida pelo Eterno. Bem, 10 mandamentos dentro da oração. Os sábios viram que a gente não deve diferenciar os 10 mandamentos
das demais mitzvot da Torá. De fato, os 10 mandamentos é um patamar elevado, com certeza. Mas não em detrimento das demais mitzvot. Isso é uma discussão rabínica a respeito da leitura que já se fazia nesse Shabbat, Perashá de Yitro, sobre os 10 mandamentos. Devo ler, quando o Hazan está lendo os 10 mandamentos, o Carralo fica sentado ou fica em pé? Então, Lefi Arambam, conforme o Rambam, Rabi Moshe Ben Maimon. Não há diferença. Então, se você não se levanta nas outras leituras, então também não te levante na leitura dos 10 mandamentos. E tudo é igual. Rabi Moshe Ben Nachman, ele disse, sim, isso também é verdadeiro, mas como a gente recebeu 10 mandamentos do Monte Sinai e todo mundo estava de pé, então a gente deve ficar em pé também quando se lê os 10 mandamentos nas nossas esnogas. E em outras comunidades, como geralmente é chamado o rabino daquela esnoga, para ele proceder à leitura dos 10 mandamentos e fazer aliar dos mandamentos, então todos se levantam em honra que o rabino vai fazer aliar na Torá. Então todo mundo fica em pé. Então, quando é Shabbat, você vai ler a Torá publicamente, você deve todo mundo ficar em pé. E os Ta'amim? Ta'amim é aquela leitura melodiosa que nós temos da Torá, tipo uma pauta musical. Então, dentro dos mandamentos, você vai perceber tudo o Chumash, que tem Tam Elion, que é uma melodia alta, e Tam Tarton, uma melodia baixa. Se você faz uma leitura mais individual, tu lê aquilo ali em Tam Tarton. Mas se é uma leitura pública, faz Tam Elion. Temos que fazer isso uma melodia alta. Certa ocasião aqui, em Belém, numa outra esnoga, que eu estava presente, foram fazer justamente a leitura dos mandamentos. E a pessoa que preparou, só se preparou para ler, então, Tartono, a melodia baixa. Disse, não, peraí. Falei, temos que ler isso aqui, então, Meliona, assim, falar Alahá. Tem que ser isso aqui lido em melodia alta. E, logicamente, que deu um pequeno conflito na esnoga, mas nós temos que fazer e cumprir o que está escrito. Bom, então, isso é importante para a gente fazer nesse Shabbat. Então, quando chegar na tua esnoga, você estiver presente, vai se ler os 10 mandamentos. São 7 leituras, né? A 6ª leitura desse Shabbat vai ser a leitura dos 10 mandamentos. Então, aquele que for subir vai dizer as bênçãos e o Hazan, o Balcorê, então o rabino que for proceder à leitura, todos vão se levantar para ouvir realmente os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é algo importantíssimo para a gente cumprir dentro dos dias de Perashá Yitro, Perashá Vayet Hanan, também se lê os 10 mandamentos, e no dia de Shavuot, que é a mitzvah, que é o Hag, em que a gente faz a leitura dos 10 mandamentos. Então, 10 mandamentos é a revelação do Deus diretamente ao povo e todos aqueles que estavam lá ao pé do Monte Sinai. É dito que pessoas simplórias viram nesse dia o que maiores profetas não viram. Então, tal foi justamente essa revelação do Monte Sinai. Dando um pequeno exemplo do porquê da necessidade do Deus se revelar a um povo durante um espaço de tempo da história, é um exemplo contado da seguinte maneira. Um rei fez uma experiência, colocou um casal dentro de uma caverna. E, em cima da caverna, tinha uma abertura onde esse rei jogava comida todo dia por lá para eles. E o casal sabia que lá em cima tinha esse rei que jogava comida para eles. Esse casal coabitou lá embaixo. Passaram os meses, nasceu o filho, depois outro filho. Eles foram contando, olha, lá em cima tem um rei, e todo dia ele joga comida para aquela fenda lá para nós.
Com o passar de algumas gerações, começaram a duvidar. Será que tem mesmo um rei lá em cima que joga a comida para nós, para aquela fenda? Começaram a estudar a estrutura da caverna e colocar opiniões e teorias. Não, isso aqui é uma substância que sobe, se transforma lá em comida que é para nós. E esse rei não existe. Então foi preciso que, em um dado momento, esse rei viesse até a caverna e disse: está aqui, eu existo de fato. E como essa revelação se deu naquela geração que ele se revelou, as posteriores poderiam novamente voltar a ter dúvida. Eu vou deixar para vocês um documento da existência dele e da comprovação da revelação que ele fez. Então, este é o nosso mundo. O Adão com a Eva tinham plena consciência da existência desse Deus e tudo fez para nós. Com o passar do tempo, foram contando aos seus filhos. Começaram a duvidar. Será que existe esse Deus lá em cima, entre aspas, fazendo coisa por nós? Isso não existe. Vai estudar nosso mundo. Isso aqui foi uma evolução, isso aqui foi tal coisa, isso foi uma explosão. Tudo se deu uma explicação. E esse Deus não existe. Então, para isso, esse Deus veio, se revela numa certa geração e se comprova a existência dele. Como as gerações posteriores poderiam novamente duvidar, vou deixar um documento com vocês. Então, esse documento aqui é chamado de Torá. E o profeta Isaías chama Zota Teudá. Este é o documento que comprova a existência do eterno Deus. Então, nós que lemos esse documento o tempo todo, estamos fazendo, pela nossa experiência religiosa, comprovação da existência do eterno Deus. Então, esse é o diferencial para este chamado. Agora, mudando um pouco o assunto, e entrando no assunto de amanhã. Amanhã é Tu B'Shvat. Tu B'Shvat é o ano novo das árvores. Como é que nós sabemos disso? Ora, o Talmud, o Tratado Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah, primeira Mishnah diz: Arba'ah Rashim Hem. São 4 anos novos. Aí ele diz que começa em Rosh Hashanah, provavelmente dito que é setembro, outubro, é um ano novo da criação do mundo, digamos assim. O mês de Nissan, que é o mês de Pessa, um ano novo para o povo de Israel, para seus reis. Tem um ano novo dos animais, que é um de Elul. E tem um ano novo das árvores. E também tem uma discussão se é no dia 1 do mês de Shevat, ou então no dia 15 de Shevat. E a Halakha ficou conforme o Beit Hillel, que dizia que é dia 15 de Shevat. Como é que se dá isso? Todo o pensamento vem através do Salmo 65. Salmo 65. O que fala o Salmo 65? O Salmo 65 está falando sobre as bênçãos do Eterno sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta. E as bênçãos de chuva. A chuva vem no seu momento certo. Quando a chuva vem, aí melhora a época do acasalamento dos animais. Aí melhora o crescimento dos prados verdejantes. E quando se dá as chuvas, em cada lugar as chuvas têm um tempo diferente. Mas, tomando por base a terra de Israel, as chuvas começam a partir do mês de Kislev, Tevet, Shevat. Então, até a chegada de Shevat, a gente já está realmente num período que já choveu muito. E aí, então, teremos um crescimento dos prados verdejantes, como eu falei. Mas por que aqui, então, que o mundo dos animais é só lá em Elul? E tomando por base também os animais do pasto, as ovelhas. As ovelhas, quando vão dar à luz, demoram 5 meses. 150 dias. Então, do mês de Shevat até 5 meses, vai dar o mês de Elul. Então, o mês de Shevat, esse mês aqui, apresenta essas chuvas, é o ano novo das árvores, e em seguida, os 5 meses adiante, tem um ano novo para os animais. O que é importante isso?
Importante isso, é para tu fazer o dízimo, por exemplo, fazer os 3 anos de orlá, que você não deveria consumir em algo plantado. Então, tudo isso tem que ter tempo estabelecido. Mas tempo estabelecido está vindo aqui pela norma, o que estabelece a halachá para nós. Então, no mundo no Ano Novo das Árvores, aqui eu devo fazer uma reparação espiritual para com o mundo vegetal. Tudo aquilo que eu usufruí, tudo aquilo que eu eu absorvi do mundo vegetal e não abençoei o eterno, eu estou em falta como se fosse para com o mundo vegetal. Então, nesse Ano Novo das Árvores, do Bisbato, o que a gente deve fazer? Faça uma seudá, mas nova ou na tua própria casa. Essa seudá deve ter bastante frutas, para você proferir a bênção. E aí tenta fazer uma reparação espiritual de todo aquele ano que você, porventura, comeu e não abençoou. Quais frutas? Qualquer fruta. Mas, em geral, se tiver realmente prioridade, as frutas que representam a terra de Israel. Então, em Devarim 8, versículo 8, ali diz sobre a terra de Israel, que é uma terra do trigo, da cevada, da videira, do figo e do romã, terra da oliva e da tâmara. Então, deves ter na tua mesa lá trigo, pode ser pão, bolacha, cevada, que pode ser também pão de cevada, ou trigo, ou bolacha de cevada, ou até cerveja, uva, figo e romã, azeitona e tâmara. E qual é a prioridade para eu comer primeiro? Vou comer o trigo e a cevada primeiro, o trigo, depois a cevada. Se for pão mesmo, para fazer hamotzi. Se for bolacha, para fazer boreme e nem mesonota, benção. Quando chegar nas frutas, qual é a prioridade das frutas? Então, veja o versículo. O versículo mencionou trigo, cevada, uva, figo, romã, terra da oliveira, ou seja, da azeitona, da tâmara. A princípio, eu ia pensar, então aqui primeiro vai ser a uva. Não é assim que se dá a interpretação. No versículo, aparece a palavra terra 2 vezes. Terra do trigo, cevada, uva, figo e romã, terra da azeitona e da tâmara. Então, como em relação às frutas, a primeira fruta que aparece depois da palavra terra é a oliveira, ou seja, é a azeitona. Então, primeiro a azeitona, depois a tâmara, mas depois sim, a uva, o figo e o romã. Então, se você puder comprar na sua cidade lá, coloque na sua mesa e vá proferir a bênção. Basta uma bênção, mas siga essa sequência. Primeiro, azeitona, tâmara, uva, figo e romã. E assim fazer realmente o resgate espiritual para com o mundo vegetal. Então, Tu Bishvat, aí quando chegar na quinta-feira, não tem Tachanun. Tachanun é aquelas súplicas. Você pede ao Eterno. Como é um dia festivo, tu não vai dizer os Tachanun. Então, Tu Bishvat, o Ano Novo das Árvores, se dá justamente no dia 15 de Shevat, conforme a opinião de Beit Hillel, que lá realmente está o começo e a maioria das chuvas. Houve uma discussão entre Beit Hillel e Beit Shammai, que deveria ser no dia 1 de Shevat. Mas como para ter a maioria das chuvas, então se estabelece até 2 semanas depois, é o dia 15 de Shevat. Então, dia 15 de Shevat, o Novo das Árvores. Que Deus possa abençoar todos nós, digamos todos. Amém.